Senhoras e senhores, novamente aqui na TV Pensar Direito, é um prazer falar com todos os senhores. Já tínhamos falado, mas voltamos a falar também hoje, do caso dos irmãos Naves, para que a gente possa fazer uma analogia e um comparativo com os crimes que estão ocorrendo na atualidade. Caso, por exemplo, Nardoni, casal Nardoni, e caso também do Misael Bispo de Souza, acusado do homicídio da doutora Bércia. Vejam só, no caso dos irmãos Naves, certo? Eu vou ler aqui, inclusive isso está no livro do professor Guilherme de Souza Nucci, professor que eu rendo homenagem, é um grande magistrado no estado de São Paulo, professor de Direito Penal da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, grande mestre e doutor, magistrado, juiz, doutor Guilherme de Souza Nucci. O caso dos irmãos Naves, Sebastião Naves, Joaquim Naves, ingressou na história do direito brasileiro como um dos mais famosos erros judiciários já ocorridos. Nós vamos fazer uma síntese desse processo que ocorreu em 1937, 1938, no estado de Minas Gerais, certo? Consultando esse processo e ilustrando a falibilidade das decisões humanas, do ser humano em si, não é só Brasil, isso é mundo. Hoje nós temos o caso do Simpson, lá nos Estados Unidos, vamos também comentar. Nós vamos que uma infração que não deixou vestígio, um crime que não deixou vestígio, foi o crime que os irmãos Naves foram acusados. Sebastião José Naves, com 36 anos, e Joaquim Naves Rosa, com 25, foram processados na comarca de Araguari, estado de Minas Gerais, com base na seguinte acusação constante da denúncia. Eu gostaria de dizer aos senhores que a pretensa vítima, 20 anos depois, apareceu Vivinho da Silva. Notem a leitura da denúncia do Ministério Público na época. Notem a falibilidade humana. E eu vou chegar para o caso de Misael e o caso de casal Nardoni. A denúncia na época: estava na cidade há muitos dias o jovem Benedito Pereira Caetano, hóspede de Sebastião dos irmãos Naves, um dos irmãos, à espera de concluir um vultoso negócio de arroz. Joaquim era sócio da vítima em um caminhão, não é? Então Joaquim era sócio de Sebastião. Joaquim é a pretensa vítima. Sebastião estava acostumado a trabalhar para a vítima. Em 26 de novembro de 1937, Benedito fechou o negócio de seu arroz com Antônio Lemos e Filhos. Recebeu um cheque de 90 contos e 41.500 réis na época. Quando descontou, os indiciados planejaram ficar com o dinheiro. É a denúncia do Ministério Público. Em 28 de novembro, após uma festa, foi convidado a ir com eles até Uberlândia. Na ponte do Pau Furado, por volta de 3 horas da manhã, desceram do caminhão para beber água. Joaquim levava uma corda, Sebastião agarrou a vítima pelas costas, Joaquim enfiou o laço no pescoço. Tudo ilação do delegado e do promotor. Não existiu nada disso, comprovadamente. Ambos estrangularam a vítima. Lembra até o Nardoni, estrangulamento. Tiraram o dinheiro que estava dentro da cueca amarrado com um pano. Atiraram o cadáver no Rio das Velhas. Enterraram o dinheiro dentro de uma lata. Por volta das 7 horas saíram à procura da vítima para despistar a polícia. Foram em curso dos artigos 359 na época, né? Combinado com o artigo 18, parágrafo 1º da Consolidação das Leis Penais Extravagantes, com os agravantes: lugar ermo, premeditação, asfixia, superioridade de forças, traição e surpresa, ajuste de 2 pessoas. Foi pedida a prisão preventiva, pois Joaquim teria confessado a prática do delito na presença de 2 testemunhas idôneas. O fundamento de que eles iriam com certeza e certamente tentar fugir em face da gravidade do delito, dificultando se solto permanecesse a ação da justiça. O pedido data de 15 de janeiro de 1938. O inquérito policial havia sido instaurado em 30 de novembro de 1937, por conta do desaparecimento da pretensa vítima, Benedito Pereira Caetano, sem deixar rastro.
No primeiro momento, Sebastião foi ouvido e nada confessou. Disse apenas que a vítima foi levada para a casa de seu irmão, Joaquim, e depois soube que Benedito não havia estado na casa naquela noite. Senhoras e senhores, foram condenados a 25 anos e 6 meses de reclusão. Ficaram 13 anos na cadeia e eram inocentes. Por quê? Porque a vítima, a pretensa vítima, certo? Foi tirada uma foto dela em 1952, de 1938 a 1952. Tiraram uma foto e descobriram que Benedito se encontrava na fazenda do pai. O pretenso ofendido declarou que havia passado a noite com a prostituta naquela noite fatídica de seu desaparecimento, e quando saiu foi agredido e roubado por 3 homens que teriam ficado com o dinheiro da safra vendida, pertencente a seu genitor e a outras pessoas. Por vergonha, sumiu para o Mato Grosso, depois para a Bolívia. Afinal, estava devendo ao próprio pai e a outras pessoas da cidade. Por derradeiro, através da revisão criminal, em 1632, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por suas comarcas reunidas em 27 de outubro de 1953, absolveu-os, depois de passarem 13 anos na cadeia. Eu fiz a leitura do caso dos irmãos Naves para fazer um comparativo agora, que eu acho que é muito importante que a gente aqui o faça, com o caso Misael Bispo de Souza, em que já vimos, e eu tenho toda vez batido nisso, que não é possível o julgamento do senhor Misael Bispo de Souza na cidade de Guarulhos. É uma questão de competência territorial. A tese que nós temos defendido aqui é esta. Então, no caso específico da acusação que sofre Misael Bispo de Souza, tenho a dizer que, embora todos estejamos chocados com o que assistimos, não é possível que ele seja julgado na cidade de Guarulhos, certo? O cerne da questão consiste que, pelo princípio constitucional, pelos princípios expressos no Código de Processo Penal, o juiz natural, promotor natural, é do município de Nazaré Paulista, em São Paulo. Temos até um livro DVD sobre competência territorial nos crimes dolosos contra a vida, com o caso Misael Bispo de Souza. Então, voltando ainda ao caso Misael Bispo de Souza, foi encontrado no seu sapato algas, e olha, quando a gente fala na televisão, foram encontradas algas, não estamos falando que foi encontrado uma alga enorme, não, aquela alga grandona, não, a perícia ela é meticulosa, ela é precisa. Foi encontrado fragmentos de alga, fragmentos microscópicos, certo? No sapato dele. Foi encontrado terra, compatíveis com o local do crime. Não significa, e é ainda um indício muito fraco, é ainda um indício muito pobre, juridicamente falando, porque aquele sapato dele poderia ter pisado na própria cidade de São Paulo, e alguém que pegou outro sapato lá, com aquela água, aqueles fragmentos, andando na cidade de São Paulo, pode ter deixado esses fragmentos. Só existe aquela alga naquela represa, não existe em outra represa, certo? Então tudo isso é preciso ser analisado com vagar, porque não é uma prova cabal e não é uma prova contundente. Esta da alga não é, são resquícios. A alga, outra pessoa pisou lá, pisou em outro local, ele veio, pisou por cima, pode ter ficado resquício. É possível sim, não é prova contundente, não é prova cabal. Então é preciso cautela para evitar o que aconteceu com os irmãos Naves. Aí nós temos o caso do casal Nardoni, que infelizmente as vaidades, o sensacionalismo que foi feito em torno do casal Nardoni não permite que se volte atrás. Esse é o problema. Não se permite que se volte atrás. O que ocorre no casal Nardoni? O Dr. George Sanguinetti atestou que não havia esganadura na menina. Para que houvesse esganadura, seria preciso o rompimento, a fratura, a luxação da ióide. E não houve esganadura, não houve essa fratura ou luxação da ióide, que é o osso que liga o pescoço daqui a aqui.
Então, em não existindo isso, a esganadura, também outro fenômeno, ela provoca equimoses externas, que é o sangue tentando sair sem poder, manchas pretas por aqui. Na garganta da pequena Isabela Nardoni não tinha esses sintomas. O Dr. Sanguinetti foi categórico ao dizer que, naquele caso, especificamente com o que ele tinha visto, não havia esganadura. Foi feita uma acusação em cima da esganadura. É o que nós temos lido na mídia, nós temos visto. Quer dizer, não é possível. Agora, o caso do goleiro Bruno, são crimes hediondos, que nós queremos justiça, que nós queremos punição, que nós queremos culpados na cadeia, sem dúvida nenhuma. Mas o que eu estou pedindo aqui é cautela e informação na imprensa fidedigna. Não informação distorcida, não informação truncada, não informação rápida demais, a chamada informação sensacionalista, a informação de impacto, de impressão, que depois cai no esquecimento e que leva o povo a erro, a ira, como foi o caso Nardoni. Que ira desenfreada, que ira absurda, certo? Agora o caso do goleiro Bruno. No caso do goleiro Bruno nós temos um problema igual ao caso dos irmãos Naves. Não existe o corpo. Nós sentimos a morte da Alice, ela morreu, né? Porque existe 0,00001% que ela seja viva. Nós sentimos, nós achamos um crime hediondo, nós temos que buscar, mas é preciso só o que eu peço é cautela. Cautela, informação, debate. É isso que nós queremos aqui debater, os assuntos. Então, por exemplo, não existe corpo de delito. O testemunho daquele rapaz, do jovem, é contraditório. Uma hora uma coisa, outra hora outra, certo? Não se sabe ao certo qual seria essa informação que esse rapaz, esse menor, podia trazer como testemunho. Como se pode condenar uma pessoa assim? Não é verdade? O exame do luminol já foi explicado aqui em outra reportagem nossa. O exame do luminol, ele detecta se é sangue, pode ser sangue humano. O teste de DNA é que vai dizer se é sangue humano ou não. Só que o teste de DNA, ele dá 100% que não é da pessoa e 99,99% que pode ser da pessoa. Então, como nós podemos condenar as pessoas dessa forma? É preciso uma reflexão. E nós vamos continuar trabalhando assim, em busca da verdade aqui. Muito obrigado. Assista TV Pensar Direito, a sua TV na internet, levando e procurando levar cada dia mais uma informação séria, uma informação digna, uma informação correta, transparente, verdadeira. Se eu disser alguma coisa aqui, amanhã alguém quiser dizer com base, eu não tenho problema nenhum, no outro dia está desfeito, ou está dito de forma diferente, porque eu procuro prezar pela seriedade. Muito obrigado, TV Pensar Direito, assista sempre, seja conosco.